Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Abra sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Ezequiel. Ok? Podemos ler? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te agradeço, Pai, por este momento tão maravilhoso de estarmos reunidos em Teu nome. Entramos em Teus átrios com hinos, com nossas petições, e agora precisamos ouvir a Tua voz. Prepara nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Afasta todo o espírito contrário, todo sentimento contrário que venha querer bloquear a Tua igreja de receber a Tua palavra, e que ela venha realmente como uma espada de dois gumes que penetre fundo até a alma, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. O trabalhar de Deus. Essa semana, assistindo o noticiário televisivo, uma notícia no meio de tantas outras despertou muito a minha atenção. E interessante, eu fiquei depois pensando na notícia, e Deus falou muito ao meu coração e me dava a mensagem toda desta noite. Que notícia foi essa? Mais ou menos era o seguinte: eles mostravam a decoração de Natal que foi feita lá em São Paulo, e eles davam destaque para a decoração feita com a utilização de garrafas PET, garrafas descartáveis. Vocês viram? Um prédio inteiro lá foi feita a decoração só com o aproveitamento daquelas garrafas descartáveis, que normalmente são jogadas no lixo. Aqui no Brasil acontece algo surpreendente. Nós jogamos toneladas destas garrafas que são recicláveis, jogamos no lixo, que vai entulhar nossos rios, os esgotos, as ruas, e acaba provocando mais enchente, porque atulha tudo. E ao mesmo tempo o país importa garrafas PET recicláveis, traz do exterior lixo. Este mesmo lixo é comprado lá no exterior para ser aproveitado na nossa indústria aqui. Que contraste! O nosso lixo vai fora,
E o lixo dos outros nós compramos para reciclar na indústria de plástico. E isso ficou mexendo comigo, me inquietando, me incomodando. Encontrei um dado no Estadão. Ela é de 25 de julho de 2009. Em 2009, diz o seguinte a notícia: o Brasil importou oficialmente mais de 223 mil toneladas de lixo desde janeiro de 2008. Ou seja, de janeiro de 2008 a julho de 2009, o Brasil havia importado oficialmente mais de 223 mil toneladas de lixo, a um custo de 257,9 milhões de dólares. No mesmo período, deixou de ganhar cerca de 12 bilhões de dólares ao não reciclar 78% dos resíduos sólidos gerados em solo nacional e desperdiçado no lixo comum por falta de coleta seletiva. O país recicla apenas 22% do seu lixo. A indústria nacional, que reutiliza os reciclados como matéria-prima na fabricação de roupas, carros, embalagens e outros, absorve mais do que o país consegue coletar e reciclar. Daí a necessidade de importação. Entenderam? Gastaram 257 milhões de dólares importando e perdemos 78 bilhões de dólares no lixo por não reciclar. Se tivesse reciclado, o país teria abastecido o mercado nacional com a necessidade deste material, que é lixo, mas é reaproveitável. Olha a palavra, é lixo, mas é reaproveitável. E aqui, lixo é lixo, joga no lixo e acabou. Mas tem um valor muito grande. Deixou de faturar 78 bilhões de dólares. E eu fiquei pensando exatamente nessa notícia. Foi aí que Deus falou comigo. Há nenhuma importância que a sociedade, o mundo, o povo dá para o lixo. E com uma ponta de tristeza, passou como um filme na minha cabeça que eu fui tratado desse jeito, como lixo, pelo banco que eu trabalhei quase toda a minha vida. Dediquei os melhores anos da minha vida àquele banco, não vou dizer o nome, mas vocês sabem. Quando eu já estava velho, cansado, doente, que eu pensava que iria me aposentar pelo banco, o banco que dizia: maior patrimônio do banco é o seu funcionalismo. Criou um plano de desligamento voluntário, que de voluntário não tinha nada, era quase que obrigatório, e eu não tive outra opção a não ser solicitar a minha adesão voluntária àquele desligamento. E praticamente endoideci, porque eu havia me preparado para me aposentar e ter uma velhice serena com aposentadoria depois de tantos anos de trabalho, de sacrifício em prol daquela empresa. E isso não aconteceu. Fui tratado como lixo, não só eu, mas todos os velhinhos do banco fomos praticamente chutados, colocados para fora voluntariamente. É até engraçado ter que dizer isso. Tanto que muitos dos meus colegas tiveram infarto, derrame, outros que eu conheci, que trabalhei, que convivi, se suicidaram. Eu passei por esse caminho de tentar o suicídio porque me senti acabado, perdi o eixo. E você vai dizer, o que tem isso a ver com a história do lixo reciclável? Porque eu me dei por conta que muito pior do que com as garrafas PET,
que o mundo joga fora e não aproveita, o mundo também joga ser humano fora. Irmão, olhe quanto ser humano tem dormindo nas calçadas. Quanto ser humano está jogado fora, abandonado, consumido pelo crack, pela cocaína, pela maconha, pelo tráfico. Quantas crianças já estão perdidas, nem chegarão a ser adultas. Este mundo pega a criatura humana, o ser humano, e faz isso, joga fora, joga no lixo, não reaproveita, não recicla. E ao mesmo tempo que quis me entristecer com esta situação do meu passado, me sentindo por alguns momentos como lixo, como uma laranja que foi sugado todo o seu suco e o bagaço jogado fora. Foi assim que o banco fez com a gente. Mas ao mesmo tempo Deus me consolou de uma forma tremenda, porque eu fui ler a Bíblia e ele me dava este texto de Ezequiel 37, que nós vamos meditar nesta noite. Em João capítulo 1, verso 10, nos diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É por isso que o mundo trata a gente como lixo, porque não conhece Deus. Ele esteve no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Em João 10, verso 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E é isso que a gente está vendo aí. O mundo usado por Satanás, roubando, matando, destruindo os seres humanos. O mundo trata o ser humano como lixo, descarta, não recicla. Mas a segunda parte do versículo 10 de João 10 diz: eu, Jesus, não é? Vim para lhes dar vida e vida em abundância. Nós vamos ver como é o trabalhar de Deus. Eu gostaria, antes de entrar no texto de Ezequiel, darmos uma rápida passada em Jeremias capítulo 18. Vamos ler os versos do 1 ao 6. Como ilustração, Jeremias 18, do 1 ao 6. O trabalhar de Deus, como é que Ele nos tira do monturo, como é que Ele trabalha a nossa vida e nos dá uma nova razão para a gente viver. Porque eu tive uma nova razão para viver. O cara que tentou o suicídio como eu, que já não era nem mais para estar aqui, e eu estou aqui com 60 anos, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de alegria na minha vida, construindo um templo para o Senhor, um palácio para Deus, não só um templo ali de tijolo, mas tenho tentado construir na minha vida e na vida da igreja, um palácio para Deus habitar em cada um de nós. Aleluia! Veja como Deus trabalha. Em Jeremias 18, do 1 ao 6, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Veja, irmão, aqui nesse texto, Deus deu uma ordem para Jeremias, para ele ir lá olhar uma situação. Ele deu uma aula prática para Jeremias, e daquela aula prática ele tirou uma lição para Jeremias passar para o povo. Mas foi algo que Jeremias foi, viu, e Deus mostrou aquela alegoria e explicou para ele como é que ele trabalhava. Vai lá, desce na casa do oleiro lá, que lá eu vou te falar. E ele obedeceu. No verso 3 ele diz: desci à casa do oleiro. Ele obedeceu, foi lá. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O que é isso? É que o vaso é colocado numa roda que fica girando, e o oleiro vai trabalhando o barro mole com as mãos. Por isso, sobre as rodas fica girando, e ele vai moldando com as mãos. Com as próprias mãos ele vai dando forma àquele barro mole. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu.
O oleiro tinha o controle sobre o barro. O barro estava mole, ele estava moldando, mas ele se estragou. O oleiro simplesmente pegou, juntou aquele barro outra vez, amontoou e rodando, começou a dar novamente outro formato, conforme bem lhe pareceu. Esse é o trabalhar de Deus. Deus estava mostrando para Jeremias como é que ele faz na minha vida, na sua vida, como ele faria com o povo de Israel. Ele explica aqui. Então veio a minha palavra do Senhor, veio a explicação agora. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Ele é o oleiro, eu sou o barro. Por isso ele me pegou, o barro podre, lá no monturo, lá no lixo, e ele começou a trabalhar aquele barro, e foi trabalhando conforme o querer dele, conforme bem lhe pareceu, conforme a vontade dele. Ele me formou outra vez, ele me criou de novo, me formou outra vez. Por isso nós dizemos que quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ser novas criaturas, porque ele nos molda segundo a sua vontade, através da sua palavra. Ele nos molda, e ele tem esse poder, por isso ele nos molda. Esta é uma das formas do trabalhar de Deus. Vamos para Ezequiel, um pouquinho antes do 37, vejam que versículo bonito, Ezequiel 36, o verso 26, que linda promessa. Ezequiel 36, verso 26. Nós vimos que o oleiro, ele molda, ele transforma. Aqui no capítulo 36, verso 26 de Ezequiel, olha a promessa de Deus para Israel e para mim e para você, para quem está se sentindo um lixo, como um dia eu me senti. Dar-vos-ei coração novo. E eu desperto a sua atenção para essa outra parte da promessa. E porei dentro de vós espírito novo. Um espírito novo. Aleluia. É um coração novo e um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Coração de pedra não tem sentimento, é um coração duro, é um coração que não se quebranta. Mas o oleiro, ele pode, se ele quiser lhe moldar, ele pode. Agora ele respeita a gente, nos deu o livre-arbítrio, mas está dizendo que vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. Eu lhe pergunto, e você? Será que ainda está com o coração de pedra? Tantos anos, quem sabe, de banco na igreja, e o coração continua um coração de pedra? Ou você já recebeu mesmo o tratamento do divino oleiro, e ele já cumpriu a promessa e já lhe deu um coração de carne, um coração com sentimentos, um coração receptivo, um coração que entenda a necessidade de ser transformado pelas mãos do oleiro? Porque senão a gente vai continuar sendo pisoteado por esse mundo aí, irmão. O patrão vai continuar maltratando a gente, o patrão vai jogar você fora, como fizeram comigo. O seu marido ou a sua esposa vai olhar para você e vai continuar lhe maltratando. Mas Deus diz que vai botar um coração novo e um espírito novo dentro de você, para que o mundo não fique mais te tratando como lixo. Ele não nos fez para sermos pisoteados. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, e este mundo insiste em querer nos maltratar, insiste em querer nos esmigalhar, nos transformar em lixo, em jogar fora. Mas Jesus recicla o que o mundo transforma em lixo. Ele vai lá, tira do monturo e recicla. No capítulo 37, ele mostra como isso é feito. E aqui Deus falou muito comigo, e é a minha oração que nessa noite
Ele fale com você. Nós temos aqui 4 elementos fundamentais: o Espírito, a palavra, o pregador e o homem morto espiritualmente. Diz assim no capítulo 37 de Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Vamos entender então agora, versículo por versículo. Ossos secos. Com o exemplo do oleiro, ele deu um exemplo real. Ele levou Jeremias, o profeta, para ver o trabalho do oleiro. O trabalhar de Deus é diferente de uma pessoa para outra, é diferente de um profeta para outro, é diferente de um pregador para outro pregador. Deus usa cada um como Ele quer, conforme a necessidade. Quando tudo já está perdido na ótica humana, porque aqui Ele leva em espírito e dá uma visão. O homem estava em espírito, o profeta estava em espírito, Deus falando com ele, dando uma visão maravilhosa. Que intimidade do profeta com Deus, que coisa maravilhosa quando o profeta, quando o pregador, quando o homem de Deus tem esse nível de integração com o Senhor, que Deus lhe dá visões, mostra, Deus fala, porque ele é um instrumento usado nas mãos do Senhor para levar a sua palavra, palavra de salvação ao seu povo. Deus usa o profeta, usa o pregador, como está me usando nesta noite, para trazer a você a palavra que ele quer, que ele pretendia. Trouxe você aqui para ouvir isto que ele queria que você ouvisse. Guarde no seu coração, porque de repente, se você não está se sentindo um lixo, mas a impressão que muitas vezes, como pastor, eu tenho, é a mesma impressão que o profeta teve quando começou a andar em torno daqueles ossos sequíssimos. Eles estavam sobre a superfície, isso me chama a atenção. A igreja muitas vezes está morta, está seca sobre a superfície, só não foi enterrada ainda, só falta enterrar. Ezequiel, irmão, ele sentia que falava com os mortos quando pregava, porque eles raramente respondiam a sua mensagem. Hoje, a mesma impressão às vezes a gente tem, prega, e muitas vezes, eu confesso, saio com a impressão que eu estou falando para mortos. Perdoe a sinceridade, mas é que como que às vezes a palavra não entra, a pessoa não quer receber, o coração ainda está duro, não é um coração de carne, e não é isso que Deus quer. Deus quer sacudir a sua igreja. Deus olha, e a visão que o profeta está tendo, que Deus está dando, é ver um monte de ossos secos esparramados pela superfície. Deus está trabalhando, Deus está chamando o seu povo de volta e levando vida nova às igrejas e às pessoas espiritualmente mortas. Tem muita gente que vem porque tem que vir mesmo, mas no fundo está só misericórdia, acabado, apagado, seco, sequíssimo sobre a superfície da terra, porque já morreu, só falta ser enterrado mesmo. Espiritualmente já está morto, mas não acabou. Deus ainda tem planos. Não adianta querer se entregar ou desistir. Está vivo ainda, está morto espiritualmente, mas ainda tem vida para você. Olha, Deus leva o profeta em espírito. No verso 1 do capítulo 37, a mão do Senhor vem sobre o profeta. A mão do Senhor vem sobre o profeta. Veio sobre mim a mão do Senhor. É a mão do Senhor que está sobre o profeta. Você entende isso?
a cobertura, a direção. Quem está dando ao profeta é a mão do Senhor que está sobre ele, porque Deus tem um propósito ao tratar assim, ao colocar a sua mão sobre o profeta, sobre o pregador. Ele levou ele pelo Espírito, irmão. É pelo Espírito Santo que as coisas acontecem, que Deus age. É pelo Espírito que Deus fala com a igreja. Se não for assim, está sendo da carne. Mas se Deus realmente opera, é pelo Espírito. A mão veio sobre mim e me levou em Espírito, pelo Espírito. Aleluia. Mostrou os ossos sequíssimos e a condição daqueles ossos ao profeta. O profeta olhava para os ossos e entendeu. Eu estou entendendo. É como aquele povo que eu estou pregando e parece que está morto porque não reage às palavras. Já aconteceu isso com você, de se sentir morto? A palavra parece que já não tem mais sentido. Ela tem que ter sentido, ela tem que arder o nosso coração quando a gente ouve a palavra. Que se não arder o coração, será que você não está sendo um osso seco, meu irmão? Ali, porque a palavra não arde mais. Então, o que está sendo de você? O que você espera amanhã? Como é que você espera continuar o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, seus filhos? Como é que vão se espelhar em você? De onde eles vão encontrar apoio, exemplo para continuarem vivendo e trilhando o caminho do bem? Se os pais estão como ossos sequíssimos, depois reclamam que os filhos também acabam virando osso seco. Reclama. Qual é o exemplo que está dando? Qual é o testemunho que está dando? Não adianta mandar o filho para a igreja e você ficar em casa. Você tem que ir junto, orar em casa, procurar ter um momento com a família. Aí reclama que a família está virando toda ela um monte de ossos secos. E no verso 3, Deus pergunta o quê? Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu achei interessante esta pergunta, porque Deus, Ele sabe a resposta, mas Ele queria saber qual a opinião do profeta. Você acha, na sua ótica humana, meu filho, tu está vendo esses ossos tudo morto aí, tudo seco, sequíssimos. Poderão reviver estes ossos pelos olhos naturais? Sinceramente, se você vê um monte de osso seco, branco, branquíssimos, você vai dizer que vai reviver? Mas a resposta do profeta é surpreendente, porque ele sabiamente diz, ele sabia com quem ele estava falando e quem estava ali fazendo esta pergunta, como quem diz: eu não sei, Senhor, tu sabes. Pelos olhos naturais não tem como reviver, mas se o Senhor quiser, este bando de ossos secos que está aqui pode reviver de uma hora para outra, basta o Senhor querer. E é o que ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. No verso 4, disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos entender o que é isso? Profetiza. Profetizar é anunciar boas novas. E qual foi a profecia que Deus mandou o profeta dizer? Profetiza a estes ossos, dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqui eu fiquei pensativo. Ossos, ouvi a palavra do Senhor. Osso está morto. Como é que vai ouvir a palavra do Senhor? Bem, mas se Deus está mandando, eu tenho que pregar. Eu não posso olhar para a igreja e desistir e dizer: esta não tem mais jeito, aqui só tem osso seco. Eu estou perdendo meu tempo em pregar para eles. Mas o poder não está no pregador. O poder está em Deus. O poder está na palavra de Deus. É pelo Espírito de Deus e pela palavra. O Espírito agindo no pregador e a palavra sendo pregada,
Não tem osso que permaneça morto. A palavra, ouvir a palavra tem poder. A palavra, ouvir a palavra do Senhor. Nos versos 5 e 6, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Agora aqui uma promessa. A palavra do Senhor trazia a eles uma promessa: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Era o que estava faltando para aqueles ossos. O Espírito voltar a viver, a entrar neles. Será que não é isso que está faltando em você? Será que você não está afastado do Espírito por alguma razão? Porque esfriou na fé, porque morreu, porque olhou para o homem, porque desanimou, porque achou que não tinha sentido. Mas você olha em volta e está tudo um deserto, e a tua vida parece realmente sequidão, e de repente nada mais dá certo, você não tem mais razão de viver, você está se sentindo mesmo um osso seco. Mas a promessa: eu vou pôr em você o meu Espírito de novo e vivereis. Aleluia. Quando eu saí do banco, que eu quase morri, que tentei a morte, Deus não permitiu, Ele cumpriu a promessa em mim. Ele colocou em mim o seu Espírito e eu revivi. Eu estou aqui contando a graça, contando a vitória. Aleluia. A promessa: eu porei o meu Espírito. Lembram que eu li Ezequiel 36, 26? O que é que eu dizia no 36, 26? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós Espírito novo. No 37 ele agora está mandando profetizar e dizer: eu vou colocar em vós o meu Espírito de novo e vocês viverão. Aleluia. E aí no verso 6: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Que lindo, irmão. Os ossos estavam faltando tudo, e ele sai listando o que vai colocar: tendões, vai colocar carne, pele. Mas ele arremata: porém em vós o Espírito e vivereis. Que sem Espírito não adianta você ter tendões, ter osso, ter pele, ter carne. Sem o Espírito você continua morto. O Espírito tem habitado em você? Tem habitado? Se o Espírito tem habitado em você, você tem sentido a alegria de viver. Aleluia. Porém em vós o Espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Só Ele faz isso, só Ele pode fazer isso. O mundo quer nos fazer sentir lixo, Ele quer nos fazer sentir vida, e vida em abundância. No 7, o que aconteceu? O profeta obedeceu. O profeta profetizou para aqueles ossos, ou seja, ele pregou a palavra para aqueles ossos que estavam sequíssimos. E diz: profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, aleluia, enquanto ele profetizava, enquanto ele pregava a palavra para aqueles ossos mortos, houve um ruído, o milagre começou a acontecer, irmão. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. O milagre acontece quando a palavra é pregada. Aleluia. E o milagre começou a acontecer. E você imagina que coisa linda, que festa estava acontecendo ali, que coisa maravilhosa. Osso com osso se juntando, estava tudo quebrado, esparramado, perdido, mas o poder da palavra de Deus reuniu aqueles ossos todos uns aos outros, e o ruído maravilhoso da vida voltando naquele lugar. Oh, barulho santo! Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. A promessa começou a se cumprir.
começou a nascer tendões. Quanto mais ele pregava, mais os ossos se fortaleciam. Agora, irmão, mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais fortalecimento vai dando, os tendões vão se formando, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas ainda faltava o mais importante: mas não havia neles o Espírito. É aquela coisa que você ouve, se anima, mas falta alguma coisa, você não se entregou totalmente. Está faltando o Espírito, está faltando. Será que está faltando o Espírito para mim, para você? Está faltando o Espírito para nós, para esses ossos aqui? Já estavam com carne, com tendões, com pele, mas ainda faltava o Espírito. E aí que interessante. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Antes ele profetizou para quem? Aos ossos. Agora ele tinha que profetizar invocando o Espírito, para a obra ser completa. Chama o Espírito de Deus para estas vidas, aleluia. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vê como é ele clamando, chamando o Espírito. Agora estava tudo pronto, a igreja estava pronta para receber, e o pregador, o profeta, agora tem que clamar pelo Espírito Santo. E ele era para dizer: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. É o Espírito que vai dar a vida. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Ele profetizou e o Espírito entrou neles. Oh, meus irmãos, Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E nos versos do 11 ao 14, capítulo 37 de Ezequiel, nós vemos a explicação do trabalhar de Deus ainda hoje em nossas vidas. No 11, a explicação: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ou seja, eles estavam realmente entregues, se sentindo acabados, não tinham mais razão para viver, talvez como muitos que estão me ouvindo neste momento. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Você que estava se sentindo já morto, meu irmão, sepultura foi aberta. Você pode, recebendo o Espírito, sair glorificando o nome do Senhor pela rua fora, pela vida fora, em nome de Jesus. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. E por fim o 14: porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Queridos, a conclusão maravilhosa que eu cheguei é que o mundo nos trata como lixo. O mundo não quer saber de nos reciclar, mas Jesus, ele pega o bagaço e faz o suco. Jesus, ele pega o ser humano
acabado, o ser humano que já não está valendo mais nada aos olhos humanos, e Ele recicla e transforma em algo novo de novo, transforma a nossa vida e transformou a minha vida. Aquele bagaço jogado fora, aquele lixo que eu estava me sentindo, Ele me fez sentir novamente vivo. Ele pega o lixo e dá vida em abundância, que é o que eu hoje estou me sentindo. Eu fui um lixo, mas eu fui reciclado pelo Senhor e estou sendo reaproveitado. E como estou sendo reaproveitado? Estou de novo me sentindo gente, estou me sentindo útil, estou sendo aproveitado na obra do Senhor. Deus está me usando para dizer: olha, está vendo? O mundo deixou esse homem aí, que se achava tão importante naquele cargo, mas o mundo fez isso com ele, jogou ele fora. Mas eu fui lá, e como diz o Salmo 37, 24, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Foi isso que aconteceu. Ele foi lá, me segurou pela mão. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, como esta palavra, se alegre nesta palavra. Você que talvez chegou aqui hoje se sentindo um lixo, se sentindo maltratado, se sentindo abandonado, se sentindo usado, se sentindo jogado fora pelo seu marido, pelo seu patrão, pela sua esposa, por quem quer que seja. Olha o que diz 1 Samuel 2,8, o que o nosso Deus faz: levanta o pobre do pó, e desde o monturo, ou seja, lá do lixo, é lá no lixo que Ele vai catar a gente e nos reciclar. Ele diz: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado. Para quê? Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Esta é a glória da minha vida e da tua vida, meu irmão. Ele nos tira do lixo, do monturo, para nos fazer assentar entre os príncipes. É a reciclagem divina. Aleluia. Eu vou fazer a minha parte, e você faça a sua parte. Faça como Davi fez. Salmo 51 e o verso 10. Ore e peça: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Qual é a minha parte? É profetizar, como o profeta profetizou aos ossos secos. Como ele profetizou: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Que o Senhor esteja colocando em cada um aqui o entendimento desta palavra, mas que cada um possa sair daqui com a certeza que, se você recebeu, você sai renovado, com um espírito novo dentro de você. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas
dores antigas vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos. Com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Levantar do vale, põe de pé os ossos secos. Com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. E quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Programa Momentos com Jesus.